A paz do Senhor Jesus, a todos os amados irmãos em Cristo, amém? Aqui quem está falando é a sua irmã Rosimar Lima, trazendo mais uma porção bíblica, trazendo mais uma porção da Palavra de Deus e hoje convidando os irmãos a abrir a Bíblia na Epístola aos Hebreus. Nós vamos estar lendo no capítulo 3, onde a epígrafe diz: Cristo é superior a Moisés, o perigo da incredulidade, da desobediência. Amém? Epístola aos Hebreus, capítulo 3. Essa história conta do versículo 1 ao 19. Os irmãos podem estar lendo todo o capítulo 3, mas nós vamos estar aqui destacando apenas o versículo 1 e 2 para a nossa meditação de hoje. E nós vamos estar falando aqui, meus irmãos, hoje sobre santidade e fidelidade. Amém? Versículo 1 diz assim a palavra de Deus: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, a carta aos Hebreus, não se sabe por certo quem é o autor, quem escreveu a carta aos Hebreus. Nós estamos aqui diante de uma carta aonde não se tem certeza da autoria, mas isso não traz prejuízo nenhum no que diz respeito à mensagem. Só Deus sabe quem é o autor da carta aos Hebreus. E no livro de Deuteronômio, capítulo 29, também versículo 29, diz que as coisas reveladas são para nós e as que não estão reveladas são para Deus. Então nós não devemos questionar aquilo que nós não entendemos. Nós devemos aceitar pela fé, porque a Bíblia nos ensina, nesta mesma carta aos Hebreus, capítulo de número 10 e versículo 38, diz que o justo viverá pela fé. Então, aquilo que nós não entendemos, nós devemos aceitar pela fé, porque é a palavra de Deus. Glória a Deus. E no livro, meus irmãos, de 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 16, diz que toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Amém, glória a Deus, louvado e santo é o nome do Senhor. A palavra de Deus é santa, a palavra de Deus é a verdade. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai, né? Ele falou, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Glória a Deus. Então, meus irmãos, aqui aqui no capítulo 3 de Hebreus, no versículo 1, ele diz: pelo que, irmãos santos. Então, o que será que ele quis dizer com irmãos santos? Será que na Bíblia, quando diz que nós devemos ser santos, está dizendo que nós devemos ser perfeitos? Não, meus irmãos. Santo na Bíblia nem é imagem de escultura e nem também quer dizer perfeição. Por quê? Porque no livro de Efésios, capítulo de número 4 e versículo 11 diz: e Ele mesmo deu, Ele mesmo quem? Jesus Cristo, né? Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então, querendo
o aperfeiçoamento dos santos. Então, se ele está querendo o aperfeiçoamento dos santos, é porque santo não é perfeito. E aqui, continuando, diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, santo não é perfeito, mas Jesus, ele quer o aperfeiçoamento. Então, meus irmãos, a santidade é um processo que dura a vida inteira, né? E a vontade de Deus é do aperfeiçoamento, né? É querendo o aperfeiçoamento dos santos. E no livro de Filipenses, logo após o livro de Efésios, vem Filipenses, capítulo 1 e versículo 6 diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Então, aquele que começou em vós a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Então, é Ele mesmo, Jesus Cristo, quem aperfeiçoará. Glória a Deus, a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo e o Espírito Santo, ele habita em nós. Então, se ele é o Espírito Santo, então ele é santo. Glória a Deus, aleluia. Então, ele quer também que sejamos santos, separados dos ensinamentos deste mundo, meus irmãos. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. A Igreja de Cristo está aqui para influenciar o mundo e não para ser influenciada pelo mundo, porque a Bíblia diz que o mundo está no maligno. Nós devemos ser influência para nossos irmãos, para nossas irmãs, para aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus, que ainda não conhecem a luz, que ainda não conseguem enxergar a luz que é Jesus Cristo. Amém? E aqui no versículo 2 do capítulo 3 de Hebreus diz: sendo fiel, versículo 2 do capítulo 3 de Hebreus, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Então, esse versículo 2 começa dizendo, sendo fiel, né? Então, permaneça fiel e Deus recompensará, meus irmãos. Permaneça fiel até o fim. Deus sempre recompensará aquele que é fiel. Nós temos na Bíblia o exemplo de José, nós temos alguns exemplos na Bíblia. E no exemplo de José, nós vemos quando ele foi vendido como escravo por seus próprios irmãos, e ali tem sempre uma expressão que diz, e Deus era com ele. Deus era com José quando ele foi vendido como escravo para o Egito. Deus era com ele quando ele foi caluniado, quando ele foi preso. Deus era com José. E por que Deus era sempre com José? Porque José, ele sempre foi fiel a Deus. Glória a Deus. José, ele muito antes de ser escrito o versículo que diz, sujeitai a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. José, ele já praticou este versículo. Glória a Deus. José, ele pagou um preço porque fugiu, mas ele foi fiel e Deus, ele era com José.
No livro de 1 Coríntios, capítulo de número 10, 1 Coríntios capítulo 10 e versículo 13 diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Amém? Então, não veio sobre vós tentação senão humana, quer dizer, comum a todos os homens, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Amém? E eu gostaria de estar encerrando este áudio te abençoando. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Se o Senhor nos permitir, amanhã estaremos de volta com mais uma porção bíblica. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos na doce paz do Espírito Santo de Deus. Amém?